A influência da mitologia grega. Agora, antes era vamos falar agora de mitologias presentes na Bíblia. Pode ter mitologias dentro da Bíblia, senhores? Vamos ver agora se tem. 1 Pedro 1,20, conhecido como com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de nós. Essa palavrinha em português, tempos, no grego significa Cronos. E Cronos é o deus mitológico grego do tempo, tá, gente? E olha o que Cronos está fazendo ali. Hades, ídolo grego que dominava sobre o lugar, também chamado Hades, relacionado à vida após morte. Um lugar subterrâneo onde se tinha o paraíso para as pessoas mais gloriosas e que honravam os deuses, e também tinha o Tártaro, o nível mais baixo do mundo inferior, e os que eram ruins e desonravam os deuses eram condenados a este lugar por toda a eternidade. Essas duas palavras são usadas no grego do Novo Testamento, tanto Hades quanto Tártaro. Sabe onde, senhores? 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. No grego está Tártaro. Os entregou a abismo de trevas, reservando-os para os dias do juízo. Então, essa referência aqui, que se encontra em 2 Pedro, e aí você vai entender por que ela não era tão aceita no início da cristandade, porque aparecia seres mitológicos gregos nela e estão até os dias de hoje lá. Apocalipse 1,18, e aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte do inferno. Chaves da morte do inferno, ligação com a mitologia de Hades. No sentido bíblico hebraico, não há um local para quando morremos. Sheol, a palavra hebraica para a qual se traduz inferno ou Hades, em nossas Bíblias, e em nossas Bíblias significa apenas sepultura. Então, a ideologia hebraica para o estado pós-morte era apenas ir para a sepultura. Mas no Novo Testamento vai haver, parece que, uma vida nessa pós-morte, somente na história do rico e do Lázaro, na parábola, onde vai dar vida a esses mortos. Isso tudo é mitologia grega, senhores. Olha aqui um exemplo que eu trouxe para você de Lucas capítulo 10, gente. Lucas capítulo 10, versos 5, aqui você está vendo o texto em grego, tá bom? E olha a palavrinha que aparece aqui, justamente no versículo de número 5, que diz assim: em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja com esta casa. A referência está aqui, ó, versículo 5 em grego, preste bastante atenção. Aqui o grego, olha a palavrinha que aparece aqui, gente, eirene. E o que é eirene? Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Eirene ou Irene personificava a paz, descrita na arte como uma bela jovem que portava uma cornucópia, um centro e uma tocha, chamada pelos romanos de pax. Estaria ligada à compreensão da ordem natural sem se opor à ordem natural dos eventos. Esta seria a verdadeira paz para os gregos da época, uma harmonia e consequente conforto ante os eventos cotidianos. Olha aí, Eirene, aqui uma outra referência na internet que eu trouxe para vocês. Eirene, deusa da paz e da primavera. Atributos: deusa da paz e da primavera, da reconciliação e da cooperação. Símbolos: comicópia, tocha, cetro, nitron, local, Grécia. Deusa Eirene, tá? Ou Irene, é a própria personificação da paz. Ela faz parte das horas, ou orai em grego, deusas gregas que representam as estações do ano e a justiça natural. Essa deusa é sempre representada como Eirene, deusa da paz e da primavera, gente. O que Eirene está fazendo no texto de Lucas, capítulo 10, verso 5? Mais uma prova de que a influência grega mitológica é presente sim na Bíblia, senhores. Bom, continuando aqui, a influência da filosofia grega. O famoso filósofo grego Platão acreditava em uma tríade divina de Deus, as ideias e o espírito do mundo. Embora ele em nenhum lugar tenha explicado ou harmonizado essa tríade. Isso está aqui a referência bibliográfica de Charles Bigg para você, tá, comprovar isso que nós estamos falando. Este tipo de pensamento metafísico era comum entre os intelectuais do mundo grego e foi transmitido ao pensamento do mundo romano no período do Novo Testamento e nos séculos seguintes.
Quando os últimos apóstolos estavam quase morrendo, alguns desses pensamentos metafísicos começaram a afetar e a infiltrar-se na igreja, principalmente por aqueles que já tinham começado a misturar-se ao paganismo. Como os estudiosos da Bíblia, John McClintock e James Strong explicam, no final do primeiro século e durante o século segundo, muitos homens instruídos vieram do judaísmo e do paganismo para o cristianismo. Estes trouxeram com eles para as escolas de teologia cristãs suas ideias platônicas e fraseológicas. Quem está afirmando isso aqui é a Enciclopédia de Literatura Bíblica, tá? Teológica e eclesiástica. Aqui a referência bíblica para você comprovar isso, tá bom? Então vejam que essa afirmação aqui é gravíssima, gente, viu? Que aqui, ó, no final do primeiro século, durante o segundo, muitos homens instruídos vieram do judaísmo e do paganismo para o cristianismo. Estes trouxeram com eles para as escolas de teologia cristã suas ideias platônicas e fraseológicas. Então esses homens que vieram de lá, que eram admiradores de Platão, gente, eles trazem essas ideias, essas ideologias para dentro do cristianismo. E é óbvio que eles vão fazer isso e firmar as suas ideias. Por isso que a filosofia grega ela vai influenciar e muito a ideologia cristã daquela época, tá bom, gente? Vamos lá. Muitos líderes da igreja que formularam a doutrina da Trindade estavam mergulhados em filosofias gregas e platônicas, e isto influenciou as suas opiniões religiosas e doutrinais. A linguagem que usaram para descrever e definir Trindade veio de fato diretamente da onde? Da filosofia platônica e grega. A palavra Trindade em si não é nem bíblica nem cristã. Pelo contrário, o termo platônico trias, da palavra três, foi latinizado como trinitas, este último dando ao português a palavra trindade. A escola catequética de Alexandria, que reverenciou Clemente de Alexandria e Orígenes como os maiores teólogos da igreja grega, como seus dirigentes, aplicou o método alegórico para a explicação das escrituras. Seu pensamento foi influenciado por Platão. O seu ponto forte foi as especulações teológicas pagãs. Atanásio e os três capadócios, os homens cujas opiniões trinitárias foram adotadas pela Igreja Católica nos concílios de Nicéia e Constantinopla, tinham sido incluídos entre seus membros. Olha que afirmação grave, gente. Isso aqui, tá aqui a referência bibliográfica para você, tá? No livro Concílios Ecumênicos da Igreja Católica, um esboço histórico lá de Hubert Gedin, tá bom? Na página 28. Então tá aí a referência para você pesquisar, tá bom? Eis aí Platão, o criador, não digo o criador, mas ele cria a ideia de um ser tripartido, tá? No seu livro Mundo das Ideias. Então, segundo essas referências bibliográficas que eu dei para vocês aí, é daí que surge a doutrina da Trindade, da filosofia grega. O culpado disso foram os pais gregos que trouxeram essas filosofias, como eles eram admiradores e seguidores de Platão, eles trazem essa ideologia para dentro do cristianismo. E isso vai criar raízes, porque isso vai ser tido como uma verdade, né, gente? Então vejam só o que aconteceu com a doutrina da Trindade. Ela é única e exclusivamente filosófica e filosófica grega, tá bom, gente? Tá aí a prova que eu trouxe para vocês.